Vamos aqui, vamos ver quem vai entrar na live de hoje para participar. Estamos ao vivo pela Rádio Coração FM 104.9 para assim interagir com você, com o público também em casa, através do programa. Hoje nós vamos falar sobre o tema Amou-os até o fim. Diz a palavra, diz. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Voz de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus volta. Agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e a sua família. Juntos outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. O tema de nossa mensagem de hoje, Amou-os até o fim. Amém. Esta reflexão está baseada no Evangelho de João capítulo 13. No ambiente de uma casa em Jerusalém, achava-se Cristo à mesa com os discípulos. Estavam reunidos para celebrar a Páscoa. O Salvador desejava celebrar esta festa a sós com os 12. Sejam bem-vindos aí. Sabia que era chegada a sua hora. Estava prestes a beber o cálice do sofrimento. Algumas horas essas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Toda a vida de Cristo fora de serviço. Veio para servir e não para ser servido. Mas ainda os discípulos não haviam aprendido a lição. Para que mais pessoas nessa última ceia, o mestre daria uma lição que ficaria gravada para sempre na mente e no coração. Jesus viu que havia disputa entre eles, sobre qual era o maior. Esta rivalidade manifestada na presença de Cristo o entristecia e magoava. Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Estavam brigando. Numa festa era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes, e nessa ocasião a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente, porém, cabia então aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo lugar ao orgulho, resolveu não desempenhar a parte de servo. Era muito humilhante. Jesus esperou por algum tempo para ver o que fariam. Então ele, o divino mestre, se levantou da mesa e, pondo de lado a veste exterior que lhe poderia dificultar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu-se. Com surpreendido interesse olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes os pés com a toalha com que estava cingido. Uma lição Está de escrito em humildade João 13, verso 5. Antes da Páscoa, Judas se encontrara pela segunda vez com os sacerdotes e escribas, fechando o acordo de entregar Jesus em mãos. Todavia misturou-se depois com os discípulos como se fosse inocente de qualquer mal.
Os discípulos nada sabiam do desígnio de Judas. Unicamente Jesus sabia do seu segredo. Matá-lo. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aqueles empoeirados pés e enxugando-os com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar ali mesmo o seu pecado. Mas não queria se humilhar. Endureceu o coração contra o arrependimento. Judas escandalizou-se então com o ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Se Jesus assim se humilhava, pensou, não podia ser o rei de Israel. Judas ficou convencido de que nada tinha a ganhar por seguir a Cristo, depois de o ver rebaixar-se a si mesmo. Observando os discípulos a ação de Cristo, sentiram-se sobremaneira comovidos. Ao chegar a vez de Pedro, exclamou ele com espanto, Senhor, lavas-me os pés a mim? E aí? A atitude de Cristo quebrantou-lhe o coração. Encheu-se de vergonha ao pensar que um dos discípulos não estava fazendo esse serviço. O que eu faço, disse Cristo, não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Pedro não podia suportar ver seu Senhor, que ele acreditava ser o Filho de Deus, fazendo o papel de um servo. Com grande veemência, então, Pedro exclamou, nunca me lavarás os pés. Solenemente, Cristo disse a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. O serviço que Pedro recusava era símbolo de uma purificação mais elevada. Cristo viera para lavar o coração da mancha do pecado. Diante das palavras, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro subjugou o seu orgulho e vontade própria. Não podia suportar a ideia de separar-se de Cristo. Isto teria sido para ele a morte. Então disse, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. João capítulo 13, versos 6 a 10. Eu fico encantado ao pensar que mesmo Cristo, sabendo que em menos de 24 horas ele já estaria morto e sepultado, e sente inclusive que sua morte seria precedida de grande sofrimento, ainda assim, nessas horas decisivas, Jesus não pensava em si, mas nos seus discípulos. Voltando ao verso 1, lemos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele estava ciente da morte iminente, no entanto, continuava amando, e demonstrou que quem ama serve, tem paciência com a ignorância dos seus amigos e tolerância com a fraqueza deles. Então, depois da aula prática, Jesus disse, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E acrescentou, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, não é por acaso que milhões e milhões de homens e mulheres de todos os lugares e culturas, ao longo dos séculos da era cristã, consideram Jesus o mestre dos mestres. Tomara que seu exemplo nos inspire a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É verdade. Quer dizer, Jesus, ele, no caso, ele conhecia o coração de todos os apóstolos ali, como ele conhece também o meu e o seu coração. Você vê, Jesus Cristo, ele sabia que Judas iria traí-lo? Sim. Aliás, a Bíblia fala aqui que na própria ceia, quando você lê aqui o relato da ceia, você vê que Jesus fala assim, olha, um de vocês vai me trair. E ele fala também, olha, Pedro, você vai me negar. Jesus conhecia a Pedro e a Judas. Agora, o fato é que esses dois apóstolos, eles traíram
Pedro o negou e Judas o traiu. E de fato o abandonaram no momento mais difícil da sua vida. Mas Jesus, mesmo sabendo quem eles eram, não os condenou. Jesus poderia ter reprovado eles ali, dizendo: olha, Pedro, você vai me negar, você vai fazer as coisas erradas, então Pedro, você merece a morte. Então Jesus não apontou o pecado de Judas nem o pecado de Pedro naquele momento. Nós seres humanos, se você, eu tenho certeza que se você ficasse sabendo quem é que está enganando você, quem é que está traindo você, se você descobrisse que seu cônjuge está traindo, o seu filho está roubando você, na hora que você o encontrasse, o que você faria? Você iria jogar na cara daquela pessoa, talvez. Você faz isso de errado comigo? Como pode você querer ser moralista comigo? Não é bem assim o ser humano? Talvez nós, seres humanos, sejamos assim com outras pessoas. Mas Deus não age assim. Deus, ele sabe dos nossos pecados, do nosso passado, da nossa vida lá atrás. E ele não joga na cara da gente quem nós fomos, o que nós, na verdade, fazemos. Porque ele olha para nós e ele diz assim, esse pecador aí, ele é pecador, é verdade. Mas ele pode ser uma pessoa salva pela minha graça. Então ele olha para você e ele não vê assim apenas seus pecados. Ele olha para você. Judas poderia ser uma bênção na mão de Jesus, mas escolheu traí-lo. E aí? Você pode ser uma bênção na mão de Jesus, mas você é que vai tomar a decisão se você vai seguir os caminhos do Senhor, ou se você vai traí-lo, ou se você vai abandoná-lo, negá-lo, como foi o caso de Pedro. Senhor, teu amor nos conquista, nos cativa, nos atrai, verdade, Deus. E também nos transforma. Nossa oração nessa hora é esta, Senhor, ajuda-nos a sermos tão impactados por esse bem de amor, que nossa vida seja completamente mudada, transformada. Amém. Que nós te amemos sobre todas as coisas, e que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Oramos no sublime nome de Jesus. Amém. Amém. Vai curtindo a live aí, vai compartilhando. Agora eu vou fazer aquele comentário final para o pessoal que está em casa. Aqui tem você que está acompanhando pela live, mas tem também um outro pessoal que está ouvindo pela rádio em casa. Sobre ti, levante o seu rosto. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia. É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou com um livro aqui de uma semana de palestras que vou fazer na igreja. Acabei trazendo para cá para o estúdio. Mas vamos falar para o pessoal que está em casa. Aproveitem. 917 104,9. Oração por Ocimar Baiduque. Certo. Você, querido amigo ouvinte, ouviu o programa da Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, aqui nós lemos no capítulo 13 de João, que antes da festa da Páscoa, estou lendo João 13, verso 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora
de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Deus é constrangedor. No caso, é aquele que alcança o ser humano a ponto de salvá-lo e de lhe conceder a vida eterna. A Bíblia fala, inclusive, né, que Jesus Cristo sabia de tudo o que estava para acontecer. Veja, quando você lê aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, você lê a história da ressurreição de Lázaro, mas depois a Bíblia fala, né, que os sacerdotes eles se reuniram e assim eles planejaram a morte de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Mateus vai acrescentar lá um detalhe, que Judas Iscariotes, ele se ofereceu para assim entregar Jesus no momento oportuno, quando assim Jesus estivesse, no caso, quando assim as autoridades tivessem uma oportunidade para poder pegar Jesus Cristo. Então, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Esse é o ponto. Aqui no Evangelho diz que é antes da festa da Páscoa. Agora, o que era essa festa da Páscoa? Vamos só relembrar um episódio aqui rapidamente, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12 conta a história da Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa, lá no antigo Israel, foi um momento de libertação. Ou seja, aqui em Êxodo capítulos 10, 9, 10, 11, está falando a respeito do cativeiro do povo de Israel no Egito. E Deus está falando assim para Faraó: Faraó, deixa o meu povo sair. E Faraó, nada de deixar o povo sair. Faraó, deixe meu povo sair. E Faraó só endurecendo o coração. Até que vem as 10 pragas, né? A primeira, a segunda, a terceira, nada. Na quarta, nada. Quinta, nada também. Até a 9ª praga, nada de Faraó libertar o povo de Israel do Egito. E aí então vem a 10ª praga, que é exatamente a morte dos primogênitos. E então esse texto de Êxodo 12 fala que Moisés e Arão falaram para toda a congregação de Israel que eles deveriam ali, na noite em que o anjo da morte iria passar no Egito, eles deveriam pegar, imolar um cordeiro, derramar o seu sangue e passar nos umbrais da porta e assim comer também a carne daquele animal lá naquele momento. Ou seja, esse sangue na porta é o símbolo da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, no caso. Na casa em que tivesse o sangue na porta, não haveria assim a morte dos primogênitos. E a Bíblia fala que vários primogênitos no Egito morreram, né? Na casa dos que não tinham sangue na porta. E lá, né, no arraial do povo de Israel não teve uma morte. Não teve uma morte. Sabe por quê? Porque a Páscoa para eles foi a libertação, o livramento do cativeiro de Israel. Aí então passa-se 4.000 anos, cerca de quase 4.000 anos depois, a Bíblia fala que antes da festa da Páscoa, Jesus estava sabendo que chegou a hora de passar para o Pai. Então, está dizendo aqui, chegou a hora do seu sacrifício. Então, Jesus sabia que ele era o momento em que o cordeiro lá da Páscoa seria imolado. Ou seja, não o cordeiro, o animal, mas agora o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui diz que Jesus amou e os amou até o fim.
Mas, veja, Jesus ele fala aqui, né, algumas coisas para os apóstolos, mas o verso 5 fala que Jesus instituiu um ritual que existia no passado. Veja bem, no passado, as pessoas elas caminhavam muito em estradas de areia. E essas estradas, muitas vezes, eram viagens longas que demoravam dias. Então, quando o dia de uma casa a outra, assim, com essa viagem, a pé, principalmente naquele tempo, ou no lombo de um animal, a pessoa que recebia, eles assim, mandavam um servo trazer um vaso e lavar os pés daquela pessoa que chegou. Era uma forma de dizer assim: você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo. Então ele mandava o escravo, né, trazer a água e lavar os pés daquela pessoa ali naquele momento. Aí então, quando Jesus ele celebra a ceia, que rito é que ele institui? Esse daqui que eu acabei de falar. A Bíblia diz assim, ó, em João 13, verso 5: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se-lhe então Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço agora não compreenderás, mas compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. E então Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está limpo todo o corpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: vocês estão limpos e não todos. Agora olha só que texto interessante. O texto está dizendo que Jesus ele pega a água e coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Nossa, que coisa, hein? Jesus assumiu o lugar do escravo, do servo, que ele lavava os pés da pessoa que chegava. Então, para Pedro e para Judas conceber isso aqui, ver esse momento que Jesus está assim se rebaixando a tal nível de lavar os pés daqueles que eram homens que andavam ali na Galileia, né? Aí então para eles agora era inconcebível. Mas como? O Salvador, o Senhor do universo, ele se baixa a tal ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Mas eu vou ler para você um texto que está no livro de Filipenses. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu já depois de Cristo. Filipenses é uma carta que está aqui no Novo Testamento. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Paulo escreveu assim em Filipenses capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja que Paulo está dizendo que Jesus se esvaziou, ou seja, ele se tornou um ser humano. E se tornando um ser humano, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ao lavar os pés dos apóstolos, ele fala algo interessante.
lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus faz um discurso na ceia que ele fala assim: o maior não é aquele que serve. Não, o maior é aquele que serve. O maior não é aquele que governa. O maior é aquele que serve. Jesus Cristo fala exatamente isso depois de ter lavado os pés dos discípulos. Aqui, ó, Lucas capítulo 22. Jesus diz assim, ó. O problema que havia entre os apóstolos ali era exatamente esse que o apóstolo Lucas relata aqui, o que o escritor Lucas relata aqui, ó. Suscitaram, eu estou lendo verso 24, suscitaram também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha o que Jesus está dizendo aqui para esses apóstolos. O maior não é aquele que governa, mas é aquele que serve. Mas como? O que Jesus quis dizer aqui? Porque pela lógica, quem tem mais autoridade é aquele que tem o domínio sobre uma empresa, o domínio sobre uma nação. Mas Jesus está dizendo assim, ó, aquele que está acima do poder, aquele que tem autoridade, ele deve servir ao próximo. Essa é a lição que Jesus está dizendo. Às vezes tem pessoas que estão aí governando, né, instituições, e acham que tem todo o poder, humilham, pisam nas outras pessoas, mas aqui está o maior exemplo. Aquele que tem autoridade no céu e na terra foi aquele que disse: quem é o maior é aquele que serve. Então ele está dizendo: sirva às pessoas, no caso. Agora aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 12, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter lavado os pés dos apóstolos, ele sentou na mesa e perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? E vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque de fato eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu dei o exemplo, eu mostrei para vocês que aquele que tem autoridade, ele deve servir ao próximo. E se ele se humilhou, assumindo a forma de servo, a ponto de lavar os pés dos discípulos, Jesus queria ensinar uma lição para Judas, para Pedro e para todos nós também. A seguinte lição: temos que permitir que o Senhor orgulho que está em nosso coração. Porque, como eu disse para você, Jesus conhecia o pecado de Judas. Deus, ele não aponta o pecado do ser humano na sua cara. Deus não vai chegar para você e dizer assim: olha, você está errando comigo, você é um ser humano pecador. Ele não vai jogar os erros na sua cara, não, pelo contrário, ele quer purificar-te de todo o pecado. Ele não disse: Judas, você vai me trair. Eu estou lavando os pés aqui, mas eu sei que você é um traidor, que você não presta. Nada disso. Jesus queria que Judas se convertesse naquele momento, porque ele sabia que o plano já estava para ser executado. Ou seja, Jesus Cristo conhecia o momento em que aqueles discípulos estavam vivendo, o conflito que eles tinham entre eles também. Mas é preciso que nós, como seres humanos, coloquemos a nossa vida
nas mãos do Senhor. Pedro, ele queria tomar um banho ali, né? É interessante que Pedro fala assim: Senhor, não me lava só a cabeça, não me lava só os pés, lava a cabeça também, lava o corpo. Pedro, na verdade, antes ele chegou a se recusar a assim, participar daquele momento com Jesus. Pedro chegou: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés, não. E Jesus então disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Em outras palavras, se você não permitir que Jesus transforme o seu coração, que purifique ao seu coração de todo pecado, você não tem parte com ele. Porque o que Jesus queria fazer naquele momento não era apenas lavar os pés daqueles apóstolos, não. Era também purificar o coração deles daquela maldade que havia. Mas aquela divisão entre eles continuava, né? Quem será o maior? Em algum momento, um pouco antes da Páscoa, né, em outro momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava ali com as pessoas conversando, quando de repente levantou-se essa discussão: Senhor, quem será o maior? Quem vai ocupar o trono à tua direita e à tua esquerda no reino? É porque, na verdade, eles focaram aqui na terra, a terrestre, ou seja, nós vamos usurpar o trono de Jesus, vamos assim fazer dele o Senhor, o rei dessa nação, vamos livrar a nação do jugo dos romanos e vamos assim tomar posse do reino. Nós vamos ter status, dinheiro, vamos ter riqueza, poder e vamos viver uma vida aqui nessa terra. Eles estavam focando apenas o reino terrestre, mas o que Jesus queria era que eles olhassem para o reino de Deus, o reino vindouro que está para vir. Mas os discípulos estavam com o coração tão fechado naquele momento que, assim, um estava disposto a traí-lo e o outro estava disposto a negá-lo. Aqui no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus fala assim para Pedro. Olha só, em seguida a esse discurso que eu acabei de mencionar, Jesus fala assim no verso 31, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou disposto a ir contigo para a prisão, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás e que me conheces antes que o galo cante. Olha, Pedro está dizendo: Senhor, eu quero ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: olha, Pedro, Satanás ele vos reclamou para peneirar você, como o trabalhador separa o trigo da palha. Isto é, ele vai provar você, ele vai tentar você. E você, Simão, esteja firme para que a sua fé não desfaleça. Mais à frente, quando você lê o Evangelho de Mateus, e aqui também na história de Lucas também, você vê que Pedro estava dormindo. Na hora que era para estar vigiando e orando, ele não estava. E por isso ele foi tentado e ele caiu. Sabe, querido amigo, às vezes nós temos o coração tão fechado para Deus, tão fechado para as coisas de Deus que ouvimos dele. Satanás vai tentar você. E você, se não estiver firme, você vai cair. Mas nós achamos assim: não, que nada. Eu posso vencer o pecado, eu tenho força, eu consigo. Não conseguimos. Na hora da provação, Pedro recuou. Se ele imaginasse o que estava para
depois desse momento aqui, ele não falaria que estava disposto a ir até a morte. Mas, de fato, Pedro, no momento que Jesus mais precisava dele, o negou. E Judas, no momento em que Jesus mais precisava também ali de todos os apóstolos, Judas, no caso, o traiu e não aceitou o perdão que Jesus ofereceu para ele. E assim, com remorso no seu coração, ele foi e tirou a sua própria vida. Nós temos aqui 2 exemplos de apóstolos de Jesus que viveram com ele, que andaram com ele, que buscaram a presença dele, mas que em algum momento caíram e abandonaram o Senhor. Talvez eu esteja falando com alguém aqui agora que esteja longe dos caminhos do Senhor, que como Pedro disse: Senhor, eu quero te servir até a morte, mas na hora que Satanás o tentou, caiu. Talvez você seja como Judas também, que na hora de você reconhecer Jesus como Salvador, a ganância pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo, o impediu de ver Jesus brilhar e trabalhar em sua vida. Eu não sei em que situação você está, que situação você se encontra, mas o fato é que Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, como ele mudou a vida de Pedro. Pedro se arrependeu do que fez. Mas aqui no Lava Pés, a lição é: seja humilde. Nós, como seres humanos, temos que ser humildes, temos que pedir que Deus arranque de nós o orgulho do coração e assim tenhamos uma vida completamente transformada por Ele. Eu quero orar por você, para que Deus transforme você, transforme seu caráter, transforme a sua vida e faça de você uma pessoa transformada pela graça dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento. Onde você estiver, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar a Deus. Se você está perto do rádio aí, chega perto do rádio agora, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Se você está com o celular me ouvindo, feche seus olhos, vamos colocar nossa vida. Nós aprendemos hoje que Jesus nos amou até o fim, e assim nós podemos também amá-lo de verdade e ter um coração transformado e renovado cada dia. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que me ouve, que acompanha esse programa comigo, que ela seja transformada, que ela seja tocada por Ti, que a vida dela possa ser uma vida completamente transformada pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoe, Senhor, o lar dessa pessoa, que ela receba, Deus, as bênçãos na sua mão, as bênçãos do Senhor, que ela possa ser uma pessoa humilde, que ela reconheça de fato que o seu coração precisa ser transformado e assim ela precisa ser lavada e transformada, lavada e remida no sangue de Jesus. Que assim possamos, ó Deus, confiar em Ti cada dia. Eu oro assim por esta família que está nesse momento passando por um momento de luta, de dificuldade, e que assim as suas bênçãos sejam sobre a vida de cada ouvinte nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com Esperança, ao vivo. Que Deus abençoe a você. Bom, vem aí os programas da Rádio Novo Tempo para você que está aí conectado nesse momento. Eu agradeço você pela audiência. Bom, vou ficando por aqui também, certo? Na verdade, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Assim como Judas e como Pedro viveram a vida longe de Jesus naquele momento, assim somos nós também. E muitas vezes deixamos a desejar com o Senhor Jesus e abandonamos seus caminhos.
dor e febre. Por isso, Jesus ele quer fazer hoje uma transformação em nossa vida e mudar a nossa história. Seus planos, banco. Vamos entregar a nossa vida, nosso coração nas mãos dele todos os dias. Eu agradeço a você pela audiência aqui. Eu vou encerrando essa live. Amanhã tem mais uma. Me segue aí para ver os vídeos, para você estar acompanhando também todo o conteúdo que eu estou postando aqui. E amanhã tem mais uma live. Amanhã é a continuidade dessa live de hoje, falando sobre a vida de Jesus. Deus abençoe a vocês. Se a fé